No Saber Direito desta semana, o professor Gabriel Chiavegatti traz um curso sobre direito imobiliário. Durante as aulas, ele vai falar sobre registro de imóveis, compra e venda, especialidades nos negócios imobiliários e financiamento imobiliário. O professor vai abordar ainda a regularização fundiária. Começa agora a aula 3. Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Gabriel Chiavegatti e eu estou aqui para acompanhar vocês nessa introdução ao direito imobiliário. Nós estamos passando já, esse é o nosso terceiro encontro. Nós já passamos por 2 primeiros encontros. No primeiro encontro, tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que é o direito imobiliário, como ele se estrutura como uma diferenciação dentro do mundo jurídico do direito civil. Falamos da relação de posse e propriedade, falamos das relações com as coisas e por que é fundamental a gente ter o direito imobiliário como um direito próprio. Num segundo momento, tivemos a oportunidade de falar sobre contratos imobiliários. Então, falamos sobre obrigações, falamos sobre possibilidade de formação de contratos e os contratos típicos dos negócios imobiliários. Hoje, a gente prossegue, mais uma vez, um pouquinho mais, falando dessa formação de contratos, falando sobre como esses contratos se formam e quais são, especificamente, aí hoje eu vou tomar um pouco mais de cuidado de falar sobre quais são as melhores técnicas de redação para um contrato envolvendo um negócio imobiliário, especialmente o contrato típico, que é o contrato de compra e venda, ou o contrato de promessa de compra e venda, que é o mais usual contrato de negociação imobiliária. Né? É um prazer ter você aqui. Se você, por acaso, perdeu alguns dos nossos encontros anteriores, você pode acessar os canais do YouTube, da Rádio e TV Justiça e também através das reprises que acontecem na TV Justiça. Bom, é fundamental a gente pensar dentro dessa concepção de formação de contrato que muitas vezes, como nós falamos já no momento anterior, o contrato de compra e venda, de um negócio imobiliário, ele necessariamente tem que passar por um cartório de notas. Ele precisa ser feito via escritura pública. Então, necessariamente, né, em geral, quando o imóvel, 90% dos casos, o imóvel ultrapassa o valor de 30 salários mínimos, a lei prescreve que é necessário que seja feita junto a um notário. E o notário, ele tem um conhecimento jurídico, até mesmo por ter essa transformação, ele faz uma revisão e ele precisa, por ser uma obrigação dele, dar legalidade ao contrato. Então, ele vai tomar alguns cuidados e trazer ali uma forma prescrita, mas, em geral, o contrato de compra e venda ele é um contrato muito simplificado. A pessoa vai pagar e o outro vai vender e vai receber o imóvel. Essa é a situação do contrato. Muitas vezes, o contrato de promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar que antecede o contrato de compra e venda, esse sim pode ter algumas características que ultrapassam, porque ele traduz uma complexidade do ambiente negocial, onde as pessoas estão se preparando, estão definindo formas de pagamento. E como a gente viu, o contrato, a compra e venda de imóveis, os contratos imobiliários, em geral, eles são contratos com uma forma bem prevista, uma forma bem enquadrada, uma forma típica para que a lei tenha uma proteção, tanto é que isso vai ser levado a registro para que você consiga fazer nessa formação do título a transmissão da propriedade como um direito real de excelência. Então, nessa formação, acaba que o contrato de compra e venda, ele passa por um notário que tem um conhecimento jurídico e manos público que auxilia a formação desse contrato. E passa também pela análise da legalidade pelo registrador.
Então, o registrador, que é quem vai registrar aquele título e declarar que aquela propriedade foi efetivamente transmitida, ela também passa pelo crivo, pela análise desse registrador. Então, é bastante comum que esse contrato seja um contrato simples e um contrato bem seguro, porque as partes estão, de alguma forma, amparados. O grande problema e a grande confusão, e aí eu trago aqui minha experiência como advogado, os principais problemas ocorrem nos contratos de promessa de compra e venda. O contrato de promessa de compra e venda, ele é formado muitas vezes por contratos particulares e contendo algumas relações que se adaptam à vontade das partes. O corretor imobiliário sabe muito bem. É um contrato que necessita de uma proteção muito grande, mas é um contrato onde as duas partes, em geral, estão de boa fé e querem resolver. Então, é bastante diferente da nossa experiência com o contrato de locação. No contrato de promessa de compra e venda, né, que é esse contrato que a gente faz na imobiliária, onde a parte promete vender e a outra promete comprar, ou seja, atingida aquelas condições preliminares do contrato, eles vão até um cartório de notas e fazem a escritura. No contrato de promessa de compra e venda, as duas partes querem, o vendedor quer tornar o imóvel dele líquido. Ele quer ele quer receber o valor e utilizar aquele valor por algum intento. Por outro lado, o comprador quer adquirir o bem e poder usá-lo. Então, esse momento específico do contrato faz com que as duas partes estejam dispostas a contratar. E aí, isso cria necessidades especiais, que é diferente, como eu disse, de uma situação de locação. Em geral, o contrato de locação, ele é um contrato que é por trato sucessivo. Então, a cada mês, eu faço o pagamento do aluguel daquilo que eu usei ou do aluguel daquilo que eu vou usar. E quando o contrato de locação começa a querer dar problema, é quando as partes já estão no momento de rescindir. Então, uma das partes, o locatário, ele quer sair do imóvel, quer se desvincular daquela coisa e ele não quer ter mais relação jurídica com aquele imóvel ou com aquele locador. Por outro lado, o locador, ele quer que o imóvel dele esteja assegurado, esteja em bom estado, que ele não saia dali, que o locatário não saia deixando um prejuízo para o locador. Então, as duas partes têm interesses conflitantes. Esses interesses conflitantes é que fazem com que, muitas vezes, um contrato de locação que foi realizado anos atrás tenha que ser analisado e é nesse momento que verifica-se as falhas do contrato de locação. Já no contrato de promessa de compra e venda, não. Em geral, o contrato de promessa de compra e venda, ele é um contrato relativamente rápido, onde as partes combinam entre si que uma relação que é curta, em geral, a gente está falando ali, quando a pessoa está pagando à vista, é curtíssima. Mas quando a pessoa está fazendo tem alguma dificuldade de pagamento ou tem algumas especificidades no caso, é bem comum que esse contrato tenha ali um prazo de 6 meses, 90 dias, mais ou menos. Então, dentro dessa relação, a gente vai ter ali um contrato que vai se resolver naqueles 90 dias, mas que ainda assim, como nós vimos anteriormente, ele vai trazer uma necessidade de boa-fé das duas partes, mesmo após a resolução do contrato. Então, as partes vão, de alguma forma, combinar, aí aqui a gente já fala do que é preciso conter nesse contrato, né? Então, inicialmente é o que a gente está tratando do contrato? O que é aquele contrato? Nós estamos tratando de uma compra e venda futura de um imóvel, pelo qual uma parte vai cumprir os requisitos e logo em seguida a outra parte vai efetivamente realizar a transmissão do imóvel na forma prescrita em lei. Então, essa é a base do que a gente tem nesse contrato, né? E outro ponto também é quando. Vamos definir as formas ou os prazos específicos daquele contrato. Então, eu vou estabelecer que um valor X vai ser pago na entrada, no sinal, posso estabelecer que um valor Y seja pago quando nós formos diretamente para o cartório, né? Posso estabelecer efetivamente que um outro bem,
um bem, eventualmente, com algum valor econômico, mas que consiga ser traduzido em valores, entre no negócio e signifique uma parte do pagamento, ou até mesmo eu posso traduzir como o que a gente chama de permuta, né? Como se eu estivesse trocando imóveis que pode ter ou não uma torna, ou seja, o imóvel eu vou ceder o meu imóvel como uma espécie de pagamento, a pessoa me dá o imóvel dela como uma espécie de pagamento também, e nessa contraprestação, eventualmente pode ter um valor desigual, e aí a pessoa me devolve o dinheiro ou, eventualmente, eu passo para ela algum valor. Então, dentro dessa formação, esse contrato chamado promessa de compra e venda, eu posso ter formas e prazos de pagamento definidos, especificamente, e respeitar essas formas de prazos de pagamento vai estar vinculada ao cumprimento do contrato. Então, eu vou definir os quandos do contrato, né? Um outro ponto importante se definir é o como. Então, eventualmente, você vai estabelecer que uma parte vai ser responsável por fazer o pagamento X ou Y através de uma divisão, por exemplo. Vamos considerar que estamos falando de um casal que se separando possui cada um 50% do imóvel. Então, o pagamento não basta ser diretamente a uma das partes, precisa ser metade para um, metade para outro, porque aquele casal formou um condomínio, né? Ou seja, os dois são donos daquele imóvel. Eu vou poder dividir aquele pagamento e fazer uma determinação do como aquela prestação vai ser paga para que o contrato seja considerado como cumprido. Ainda assim, a gente precisa também entender o onde, né, do contrato. Então, estabelecer no contrato, dentro dessa forma de redação, nós já passamos por algumas passagens, mas, em geral, aonde o contrato ser cumprido, é bastante comum que o contrato de direito imobiliário seja cumprido na localidade do próprio imóvel mesmo, né? E, por fim, algumas obrigações acessórias do contrato. E essas obrigações acessórias são aquelas que, muitas vezes, geram dúvidas na hora de redigir o contrato. Então, a gente tem que lembrar que esse contrato, o contrato de promessa de compra e venda, ele é um contrato bilateral. Ele institui para o comprador algumas obrigações, mas institui também para o vendedor outros tipos de obrigações. Em geral, a obrigação do comprador é fazer o pagamento do preço. E a obrigação do vendedor é efetivamente entregar o bem e realizar a escritura. Então, as partes vão se combinar nessas obrigações acessórias, como que isso vai ser feito, né? Mas é preciso que isso seja combinado. A gente muitas vezes fala que o advogado é muito chato com essas pequenas coisas, com cláusulas que muitas vezes não servem ao contrato porque as partes estão dispostas a cumprir o contrato, que as partes estão de boa fé. E o advogado, por prática, ele, diferentemente do corretor, que o corretor pensa no negócio, querendo viabilizar o negócio, o advogado ele pensa em proteger o negócio. Então, à medida que o corretor imobiliário, muitas vezes, trabalha com uma intenção de formatar o negócio ou de gerar o negócio, o advogado, ele já pensa, muitas vezes, no que tipo de problema que esse negócio pode gerar. E é esse tipo de pensamento que diferencia bastante, com certeza diferencia bastante, que faz uma análise com um olhar mais criterioso, que faz uma análise com um olhar diferente, né? Quando a gente olha o contrato nesse sentido, nós estamos buscando entender o que é que, dentro desse contrato, né, de alguma forma, a gente vai ter de empecilhos. E quais tipos de obrigações que nós podemos fazer entre as partes para evitar esse tipo de empecilho. Contando um pouquinho de experiência pessoal, né? Certa vez me apareceu no escritório uma corretora de imóveis, ela tinha feito uma venda de um imóvel no valor de 2,5 milhões e dentro no anúncio que ela fez, ela colocou uma descrição de que o imóvel continha ar-condicionado.
Na verdade, no anúncio ficou esse equívoco, o imóvel continha, bem da verdade, não era o ar-condicionado, era preparação para ar-condicionado. Mas esse equívoco passou levemente. Se a gente faz uma comparação em termos de valores, o ar-condicionado não equivaleria nem 0,5% do bem, nem 0,3% do bem. Era um valor muito pequeno, mas na hora de receber as chaves, por mais que o vendedor tenha pago um valor volumoso, né, 2,5 milhões por aquele bem, ele não quis receber porque o contrato não estava totalmente cumprido. Percebe? Ela tinha feito um anúncio, e um anúncio de um valor significativo, né, um ar-condicionado, um valor de 3 mil, 4 mil reais, por mais que fosse um valor ínfimo perto do valor geral do contrato, as obrigações estavam bem definidas e ela sim tinha que cumprir. Foi necessário que as partes se compusessem de novo e fizessem um desconto dos valores, fizessem uma recomposição para que isso pudesse ser garantido o contrato, né? Então, como eu disse, essa recomposição do contrato, esse contrato como forma de construção, ele ele precisa de alguma cautela. E muitas vezes o contrato de promessa de compra e venda está principalmente vinculado a essas obrigações acessórias. Então, em que momento vai ser dado a posse do imóvel? Em que condições vão ser dadas a posse do imóvel? A pessoa vai fazer o pagamento, ela vai ter um prazo para sair do imóvel. Digamos, por exemplo, que o imóvel esteja alugado. É importante que você, na redação do contrato, que você faça coloque essa informação dentro do contrato. Coloque que o imóvel não está disponível para posse imediata, sob pena da pessoa fazer o pagamento e ser um direito dela querer a posse imediata do imóvel, porque, afinal de contas, ela já cumpriu. Você estabeleceu, olha, vai ser dada a posse na data tal. De que forma? Com que elementos? Eventualmente, a pessoa, essa é uma relação, quem já teve experiência com compra e venda de imóveis sabe que funciona assim. Você vai até o imóvel, você tem a oportunidade de visitar, mas essa oportunidade de visitar, ela não é ampla, ela não é você não fica com as chaves do imóvel. Salvo raras exceções, em geral, você tem a oportunidade de visitar por um breve instante, algo ali em torno de 30 minutos no máximo. Você faz uma visita sobre o imóvel, 1 hora, e você se dá conta de que você não vai conseguir ver tudo aquilo que você necessitaria ver no imóvel. E definir direitinho quais são as coisas que vão ficar no imóvel, quais são os objetos que vão estar lá dentro, sob pena de você chegar e aquelas coisas que estão, em tese, que foram, de alguma forma, inseridas no imóvel como uma ascensão, elas deveriam ficar. Mas nem sempre é o que acontece. Então, você chegou no imóvel que você comprou e a pessoa retirou todos os armários que tinham embutidos que você tinha gostado. Então, esse tipo de contratação, esse tipo de cuidado de contratação, ele é essencial na hora de você fazer um negócio imobiliário. Especialmente porque, como eu disse, as partes querem negociar, as partes querem resolver. Então, é importante que você tenha um cuidado a mais para que, num segundo momento, você não seja prejudicado por aquela falta de zelo. Bom, outras coisas, por exemplo, ainda que o registro do imóvel seja obrigatório para você adquirir a propriedade no contrato, a gente costuma dizer que a propriedade obriga. A propriedade ela tem outros tipos de relações e outros tipos de obrigações que não estão vinculadas diretamente ao cartório de registro de imóveis. Então, eventualmente, a inscrição do imóvel na Secretaria de Fazenda, que precisa ser alterada. Em algumas localidades, você já tem uma conexão do cartório que já informa diretamente a Secretaria de Fazenda, e aí o IPTU, ou a taxa de limpeza pública, né, o Imposto Territorial Urbano, ou a taxa de limpeza pública, já passa a ser diretamente do adquirente. Mas isso não é uma regra
e não é uma obrigação. É necessário que a pessoa que adquiriu o imóvel, e isso esteja previsto em contrato, que ela vá até esses serviços de concessionárias públicas, de água, de luz, ou até mesmo Secretaria de Fazenda, para fazer a alteração desse contrato, para fazer a alteração desse cadastro e para poder ter esses dados direitinho, especialmente dentro de um condomínio, para poder ter esses dados vinculados ao nome dela. Isso pode ser também uma obrigação contratual bem interessante de você colocar no contrato. Por fim, a gente pode falar de duas pequenas coisas. A primeira delas, que é interessante haver num contrato de compra e venda, é a divisão de despesas, ou seja, nós sabemos que o IPTU, por mais que ele tenha um prazo de vencimento específico, ele é um imposto cobrado anualmente. Então, é interessante, se por acaso você está fazendo a compra e venda, digamos, agora em agosto, setembro, uma parte desse IPTU pode estar pago, uma parte não. Então, é interessante que você negocie com a outra parte e coloque no contrato quais são as obrigações sobre esses débitos que vão recair diretamente sobre o imóvel. Um exemplo bem claro são as taxas de condomínio, ou até mesmo as taxas as taxas extras de condomínio. A taxa extra de condomínio ela é definida em convenção condominial, da qual você não participou. Então, você que está adquirindo o imóvel, você já recebeu aquele imóvel com aquela taxa extra instituída, porque você não era proprietário antes, não poderia nem até mesmo voltar numa reunião de condomínio. Mas quando você recebe aquele contrato, quando você recebe aquele dado, você precisa verificar se ainda tem dívidas condominiais, e é interessante que você verifique se existe uma taxa extra. Às vezes, a taxa extra pode ser atribuída ao comprador, né? Então, por mais que a pessoa não tenha essa definição, é importante que você tenha essa percepção de que tudo isso pode e deve ser inserido no contrato, né? Por fim, e agora sim, por fim, é importante falar da comissão e da corretagem. O contrato de corretagem, né, o contrato de comissão, o contrato de promessa de compra e venda também, são contratos bem complexos e como a gente percebeu, as pessoas elas tendem, né, a utilizar, às vezes, a quantia depositada, aquela renda que foi adquirida por anos seguidos. Então, ele é, e de fato precisa ser, um dos bens mais caros, né, uma das coisas mais caras dentro do nosso ordenamento, exatamente porque, de fato, as pessoas utilizam, as famílias, né, raspam as contas bancárias para poder comprar o imóvel. E nessa situação, muitas vezes, fazem contratos de forma muito amadora, fazem contratos com práticas, chamando, né, assim, muitas vezes, como a gente dizia na minha terra, no fio do bigode. Quando, na verdade, esse contrato, especificamente o contrato de promessa de compra e venda, ele é um contrato que demanda um formalismo maior. E é importante que você tenha esse formalismo, né? Então, nessa situação, a gente precisa, de alguma forma, profissionalizar esse serviço. Então, o trabalho do corretor, às vezes, parece um gasto a mais, um custo a mais dentro desse negócio, mas é importantíssimo para que ele profissionalize essa relação. Esse trabalho do corretor imobiliário, e aí ele precisa ser bem remunerado. Alguns corretores imobiliários me perguntam, né, quando que eu devo receber a minha comissão? Eu recebo no ato do sinal, eu recebo quando o contrato se encerra, eu recebo quando efetivamente o imóvel é transmitido. Tudo isso depende da combinação contratual que foi feita. Então, se assim for, a parte pode especificamente colocar, olha, por tradição, quem paga o corretor, né, é o vendedor. Por tradição é isso. Foi ele quem
de alguma forma, precisou daquela intermediação. Mas isso pode ser transmitido para o comprador via contrato. Então, estabelecer essa forma, como vai ser o contrato e a comissão, para a gente poder ter uma segurança, até mesmo, e para que esse profissional seja bem reconhecido e bem remunerado. Bom, mas nós sabemos que a vida não é tudo glórias, né? Sempre que a gente pensa no direito, a gente tem que pensar que se as pessoas cumprissem as leis, o direito não seria necessário, né? A gente só pensa que temos o direito porque as pessoas têm o direito de descumprir a lei, porque elas têm essa necessidade ou até mesmo o direito intrínseco, né, a elas de descumprir. E com contratos não é diferente. Se por acaso eu tenho, em algum momento, uma relação contratual típica, é bastante comum que eu tenha o direito de alguma forma inadimplir. E isso acontece pela vida. Isso acontece naturalmente dentro da nossa relação. Não é necessariamente uma situação de boa-fé ou de má-fé. Inadimplir acontece porque, eventualmente, você teve um gasto financeiro inesperado, você necessitou ou você teve um motivo superveniente, um motivo que ultrapassou aquele previsto e você não pode mais cumprir aquele contrato. Isso é natural, é do nosso cotidiano. E para isso, claro, assim como as normas prevêem sanções específicas para o caso do não cumprimento do direito, também os contratos devem prever algumas sanções específicas para esse descumprimento. É muito importante que, por mais que as pessoas estejam de boa fé, que seja previsto no contrato a situação da inadimplência. Como eu disse, os advogados são especialistas nisso. Em geral, o advogado já pensa não só nessa relação do que é preciso fazer, mas do que eu preciso fazer caso a relação não se prossiga, caso aquela relação precise de alguma forma se romper, ainda que parcialmente ou totalmente, né? Para isso, então, a gente tem algumas fórmulas que podem serem estabelecidas, entre elas a cláusula penal, teoricamente a mais típica delas, né? Então, eu posso estabelecer uma espécie de multa específico para o caso de descumprimento, ou do contrato, ou de cláusulas específicas. É interessante a gente pensar um pouco e verificar, por exemplo, no artigo 412, que essa cláusula penal ela não pode exceder o principal. Sempre quando nós defendemos alguma administradora de locação, alguma imobiliária cuidando de locação, nós verificamos que existe no contrato algumas cláusulas onde a pessoa coloca de uma forma assim, quase abusiva, que se por acaso o locador quiser rescindir com a administradora, ele vai ser obrigado a pagar todas as taxas de administração até o fim do contrato, mais uma multa. Veja, nós temos dois equívocos nessa redação contratual. Nós temos uma cláusula penal associada a outra cláusula penal. Então, uma multa associada a uma multa. O cumprimento inteiro do contrato mais uma cláusula penal. Então, duas multas com a mesma intenção. Não é você remunerar a demora, mas você aplicar uma punição àquela pessoa que está descumprindo, né? Ao mesmo tempo, nós temos, ou seja, essa cláusula é nitidamente abusiva e se levada a um juiz, certamente que ele irá agir para reduzir, porque ela afronta diretamente o artigo 412 do Código Civil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos algumas relações, então, por exemplo, dentro desse contrato, onde eu posso prever uma situação onde a pessoa que não adimpre o contrato, ela vai pagar um percentual do contrato. Então, de novo, esse percentual não pode ser 100% nem maior que 100%. Né? Nós temos uma limitação. E, se por acaso ela for muito excessiva,
Então, nós temos, por exemplo, um cumprimento por multa de 80%, 90% do imóvel. Veja que 80%, 90% do imóvel, que é um bem de alto valor, você já está quase cumprindo todo o contrato. Então, essa multa, ela passa a ser excessiva. Então, o juiz, pelo artigo 413, ele pode reequilibrar esse contrato e entregar uma parcela dessa relação, né, entregar e reduzir um pouquinho essa multa para poder reestabelecer o contrato específico. Bom, uma outra forma da gente trabalhar com esse contrato é aquilo, e aí para mim é um dos pontos chaves dessa nossa conversa, as denominadas arras. O Código Civil previu especificamente 2 tipos de arras. E essas 2 formas de arras geram bastante dúvidas. O que é a arras? A arras, ela tanto pode ser o sinal do negócio que confirma aquele negócio, chamado de arras confirmatórias. Então, eventualmente, se eu estou no sinal do negócio, eu assinei o contrato de promessa de compra e venda, mas nenhum valor foi entregue para aquele contrato de promessa de compra e venda, as partes podem entender que aquele contrato ainda não se aperfeiçoou, por mais que ele já tenha sido assinado. É necessário, muitas vezes, uma arras que confirma e segura aquele contrato. E quando é que essa arras ela é efetivamente confirmatória? Quando o contrato, de alguma forma, ele não prevê a desistência das partes. Então, se por acaso o contrato não prevê a desistência, a arras, ou seja, o sinal dado no negócio, que pode ser estabelecido da forma como você quiser. Ele só não pode ser claro 100% do negócio, mas ele pode estar dentro daquele meio razoável, em geral, na prática, estaria ali entre 10% a 20%. Ele é um valor dado que segura o negócio e ele confirma aquele negócio. Então, a partir dali, confirmado o negócio, se o contrato assim o prevê, se o contrato não prevê uma possibilidade de arrependimento, o negócio está confirmado. Nesse caso especificamente, se por acaso o contrato, de alguma forma, precisar ser revisto ou a parte precisar inadimplir aquele contrato, o que vai acontecer é que o valor da arras vai ser devolvido, assim como todo o valor que foi pago, porque aquele contrato em si não previu arrependimento. Se por acaso aconteceu alguma coisa que não arrependimento, o arrependimento não está previsto, que não arrependimento, mas se por acaso, digamos que lá na frente, percebeu-se que o contrato não poderia prosseguir, porque de alguma forma o objeto não era lícito, o objeto descrito no contrato não condizia, tinha um vício no imóvel que não condizia, se chegamos nessa situação, então significa dizer que o contrato não pode prosseguir por um vício no contrato. E aí todo o valor é devolvido. Isso é muito diferente do que a gente chama de arras penitenciais. Então, para a gente falar em arras penitenciais, é necessário que a gente pense numa possibilidade de arrependimento. Ou seja, as partes estabeleceram um contrato onde uma vai comprar, a outra vai vender e estabeleceram formas de pagamento. Em algum momento, por algum motivo, a parte pode, eventualmente, dizer, olha, eu não quero mais continuar nesse negócio. E aí, o valor que ela pagou de arras, o valor que ela pagou de sinal para aquele negócio, como o contrato prevê o arrependimento, ele vai ser retido pelo vendedor como uma forma de compensação daquele valor que foi estabelecido. Então, tudo aquilo que o vendedor teve de prejuízo ou de alguma forma de dificuldade, eu coloquei o imóvel à venda, nós fechamos o contrato e logo em seguida eu
eu parei de anunciar o imóvel, tive outros problemas, mas eu tive problemas porque nós estabelecemos o contrato. Eu tive prejuízos, eu me comprometi com outro contrato e agora você vem desistir? Sim, o contrato previa o arrependimento. E você já está sendo, de alguma forma, beneficiado, porque aquilo que eu paguei de entrada, em geral, como eu disse, entre 10% a 20%, mas pode ser mais, dependendo da vontade das partes, aquilo que eu te dei de entrada vai ficar para você como uma compensação desses prejuízos. E é importante colocar que o Código Civil pede especificamente que esse valor seja suficiente como indenização. Então, eu não posso colocar esse valor e mais perdas e danos. Não há necessidade de perdas e danos. Esse valor tem que ser um tanto suficiente, em geral para a indenização do contrato. Então, o vendedor que teve prejuízos, ele vai receber aqueles valores. E se por acaso é o vendedor quem desiste? Nesse caso, o comprador recebe de volta tudo aquilo que ele pagou, ou seja, aquilo que ele deu de sinal, ele recebe de volta. Mas também recebe uma indenização no valor da arras, ou seja, ele recebe arras em dobro. E essa é a relação que tem. Mas, de novo, é muito importante que o contrato preveja a possibilidade de arrependimento. Como nós já vimos anteriormente, o contrato de promessa de compra e venda, que não prevê arrependimento, ele prevê aquilo que a gente chama de adjudicação compulsória. Então, ele não tem a possibilidade das partes dizerem ele é aquele contrato irrevogável e irretratável. Então, quando você ler isso aí no contrato, você está tratando exatamente de um contrato sem cláusula de arrependimento. Tá? Nesse tipo de contrato, as partes não necessariamente podem sair do contrato, e aí sim, um erro bastante comum que nós advogados vemos é você prever arras penitenciais junto com cláusula de revogabilidade e retratabilidade. Bom, eu vou falar só mais um pouquinho com relação a uma lei específica que acabou gerando bastante dúvidas. Quando nós falamos no momento do nosso encontro anterior, nós falamos sobre contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, né? Que é um contrato, o famoso compra e venda na planta do imóvel. Nós tivemos um momento de um boom imobiliário. Nessa situação específica, nós construímos as partes garantiam na hora da compra da planta, sempre quando a gente tem momentos no mercado de maior validação e de maior elevação de valores de imóveis, momentos de longos prazos, de bom cumprimento desses prazos, a gente tem a possibilidade de verificar que o imóvel comprado na planta se torna vantajoso. Porque à medida que você vai pagando, aquele imóvel em si está valorizando e você adquiriu uma possibilidade ou seja, uma maneira de aquisição de um imóvel que você não teria acesso se eventualmente tivesse o imóvel inteiro vendido já. Então, é bastante comum que você tenha essa possibilidade. Na hora de você vai vender, é comum que nesses momentos, né, que as chaves do imóvel, na hora das chaves, na hora que o construtor te chama para receber a posse do imóvel, que em geral vem com uma parcela prescrita, né, uma parcela relativamente prescrita para você começar a alienação fiduciária, nesse momento o valor do imóvel está tão alto que você consegue inclusive vender essa oportunidade, ceder esse direito de aquisição do imóvel. Em outros momentos de baixa imobiliária, você tem exatamente o contrário. Você tem uma situação onde você pagou muito tempo o construtor, mas na hora que você vai receber o imóvel do seu lado da construção, está num valor mais baixo. E isso é uma situação que gera bastante dificuldade. E aí, nessa situação, então, nós temos alguns pontos específicos, tanto aquele desse momento onde as partes querem rescindir porque o contrato não está valendo a pena, como também casos onde o construtor não conseguiu, de alguma forma, cumprir com aqueles prazos contratuais e a gente tem aquilo de atraso na obra. Nós estávamos tendo diversos casos assim
e o judiciário interviu junto ao STJ, especificamente, para poder sedimentar essa determinação e como esses contratos poderiam ser rescindidos. Posteriormente, verificou-se que esses contratos todos, essas determinações judiciais estavam em cada estado estava interpretando de uma maneira e até mesmo a atuação do STJ não tinha ainda conseguido atingir todas essas ações judiciais. E para isso, então, criou-se uma lei específica, que é a Lei 13.786 de 2018. Então, desde 2018, essa lei ficou conhecida como Lei do Distrato do Contrato Imobiliário. Mas é preciso que a gente tenha uma pequena percepção. Essa lei só vale para distratos de imóveis na planta. Não vale para aquela situação de compra e venda de imóvel usado que você está fazendo com o particular. Ela está ligado a esse contrato complexo de incorporação imobiliária. Então, onde você teve uma fase de construção, foi chamado para poder, eventualmente, um atraso na obra, eventualmente um contrato específico foi chamado para receber as chaves e a posse do imóvel e cumprir o financiamento imobiliário ou pagar, quitar a sua dívida. E, nesse momento, você teve alguma dificuldade nesse sentido. Então, ele prevê, entre os pontos principais, ele atribui para esses casos o direito de arrependimento, que é um direito que está no Código de Defesa do Consumidor. É aquele direito que você, em 7 dias, pode se arrepender do negócio. Ou seja, mesmo que você tenha comprado imóvel na planta, em algum momento, logo em seguida, você repensou, olha, preciso rever esse negócio, não vou conseguir cumprir, mas nesse momento, você pode se arrepender sem qualquer ônus, sem qualquer custo. É um direito seu. A imobiliária tem que devolver tudo aquilo que a construtora, né, tem que devolver tudo aquilo que você pagou. Mas tem mais algumas coisas. E para mim é interessante colocar também. Esse direito de arrependimento que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele somente está previsto nessa lei específica. Numa relação de compra e venda de imóvel usado, normal, não é comum que você tenha esse direito de arrependimento, por mais que seja uma relação de compra e venda imobiliária. Isso porque o entendimento legislativo, o entendimento judicial da compra e venda é que você fez uma relação, não uma relação de consumo, mas uma relação pessoal. Quando você visitou o imóvel daquela pessoa, por mais que ela tenha sido intermediada, você quis comprar e quis negociar com uma pessoa. Então, nessa relação, ela não se enquadra com muita frequência no Código de Defesa do Consumidor. Então, não existe o direito de arrependimento. E muitas vezes a assinatura desse contrato se dá diretamente no imóvel ou diretamente na imobiliária. Então, por não estar fora da loja, também não se encaixa nessa situação. Mas é possível que tenha a rescisão por culpa da construtora. Então, você tem uma situação de atraso na obra. E aí, o que essa lei nova coloca? Primeiro, a construtora vai ter sempre 180 dias a mais do que o prazo que ela celebrou para poder concluir a obra. Então, ela tem um prazo que é um prazo de carência, aonde ela, mesmo não tendo conseguido cumprir a obra, mesmo ela não tendo conseguido realizar a obra por completo, ela ainda assim tem essa carência específica. Se esse prazo for extrapolado, então, se por acaso passou-se já os 180 dias e ainda assim a construtora não conseguiu receber, ela não conseguiu entregar o imóvel, e aí para isso a gente vai poder trabalhar isso aí um pouquinho mais no próximo encontro. Mas ela precisa também retirar aquilo que a gente chama de habite do imóvel, ou seja, ela precisa estar de acordo com a legalidade para poder trazer chamar a pessoa para venda. Então, se ela não conseguiu cumprir a parte dela dentro desses 180 dias, ela é obrigada a devolver todo o valor que foi pago dentro do imóvel, tá? Ela não pode, de forma alguma, reter pagamento. E ela tem até 60 dias para aplicar, para poder devolver esse valor. Mas, além disso, a pessoa, o próprio comprador, pode eventualmente desistir. Então, ele percebeu que o negócio não foi um bom negócio, ele percebeu que o valor não estava de acordo, ele percebeu que o imóvel desvalorizou ao invés de valorizar.
ou até mesmo aconteceu alguma coisa e ele não consegue cumprir com esse contrato. Então, nesse momento, ele pode pedir a rescisão do contrato. E para pedir a rescisão do contrato, a lei prevê o seguinte, ela prevê que pode ser a devolução de 75% a 50%, depende de quanto tempo que você ficou dentro do contrato. Então, se por acaso o contrato, você cumpriu uma grande parte do contrato, você rescinde, a construtora vai reter 25% e vai te devolver 75%. Se por acaso a rescisão se deu ainda mais perto, você vai receber somente 50% do valor que você pagou. Bom, então vamos falar só rapidamente sobre vícios desse contrato ou vícios do imóvel e responsabilidade civil do construtor. Nós temos muitas vezes essa relação, né? Então, primeiro, tanto seja o imóvel comprado na planta, seja o imóvel já adquirido de forma usada, né? Aquele forma comum de adquisição de imóvel, é muito comum que o imóvel seja recebido na forma como ele se encontra. Se o imóvel é novo, você tem uma expectativa, e é uma justa expectativa, de que o imóvel seja novo, ou seja, ele não tenha vícios, ele tenha um total zero de vícios, né, assim, e que ele seja da mesma forma como foi contratado na hora que você planejou. Então, na hora que você vai fazer a incorporação imobiliária, é apresentado para você um planejamento de compra e você recebe aquele contrato com o planejamento de como vai ser aquele imóvel. É necessário até que você verifique se as metragens estão corretas, se inclusive o volume do imóvel está correto, que às vezes o pé direito foi rebaixado, e tudo isso tem a ver com a entrega correta do produto que você está comprando, né? Por outro lado, no contrato de compra e venda, não. É muito comum que você receba um imóvel usado, então ele já vem com alguns vícios, e é sua obrigação, como a gente disse, verificar minimamente esses vícios. Então, a gente divide em dois tipos de vícios específicos. O primeiro deles são o que a gente chama de vícios aparentes. Vícios aparentes são aqueles que são visíveis a olho nu ou perceptíveis com alguma atenção e zelo. É muito importante até mesmo o código de ética do corretor imobiliário, que ele tenha uma percepção, ele que tem um conhecimento desses imóveis, ele que está vinculado a esses imóveis, que ele tenha a percepção do que é que ele está trabalhando. Então, que ele verifique esses vícios aparentes. Os vícios aparentes, se eles são eventualmente muito aparentes, se eles são de fácil constatação, o corretor imobiliário tem que avisar para proteger o negócio. É uma obrigação dele. Por outro lado, não. Por outro lado, se por acaso nós vamos trabalhar aqueles outros vícios que a gente chama de vícios redibitórios ou vícios ocultos, são vícios que se apresentam posteriormente a essa relação de compra e venda ou essa relação negocial, mas que na hora que você chegou ao imóvel, eles começaram a aparecer. E isso é muito delicado, porque algumas situações é necessário que se observe que esses vícios são aparentes, mas não são perceptíveis a olho nu. Por exemplo, esse que eu disse, a metragem do imóvel. Então, você contratou um imóvel na planta, um imóvel com especificações X ou Y, e na hora que você fez a medida do imóvel, aquele imóvel que foi entregue, ele não era o mesmo imóvel do tamanho que você tinha contratado. Faltavam ali alguns metros. Ora, esse vício, ele é um vício aparente, ele é um vício que as pessoas precisam verificar na hora que entram, né? E o que a gente tem de proteção? E, para mim, eu já vou me encaminhando para um encerramento. O Código de Defesa do Consumidor trata que esses vícios de forma aparente, eles podem ser, a gente pode requerer uma correção deles, ou seja, eu posso requerer o fato do contrato, né, um vício do produto, dentro do prazo prescricional de 90 dias. Então, a partir do momento que você recebeu a posse do imóvel, recebeu as chaves, você tem 90 dias para verificar
toda a relação que você tem com o contrato, com o imóvel, para verificar se existem vícios aparentes. É dentro desse prazo de 90 dias que você vai poder, de alguma forma, reclamar por aquela situação. Por outro lado, o vício redibitório, o vício oculto, o artigo 445, parágrafo 1º, define como 1 ano de contrato. Então, a partir do momento que você recebeu a posse, está no imóvel, você tem 1 ano para fazer a verificação de todos aqueles vícios ocultos. Existem alguns vícios ocultos, algumas relações pessoais que o vício costuma aparecer posteriormente a essa fase. Então, ainda tem alguns entendimentos jurisprudenciais que vão entender que esses vícios começam a contar desde quando o vício efetivamente apareceu, mas não é uma máxima, não é uma regra. Então, em tese, dentro de 1 ano de contrato, você tem como reconduzir. E, por fim, que é o artigo 618, que vai falar que o construtor tem 5 anos dentro do contrato de empreitada como garantia do imóvel. Então, dentro desses 5 anos, ele vai, de alguma forma, poder reparar todos os defeitos do imóvel. Esse entendimento também já foi sufragado pelo STJ e, em algum momento, ele também foi mitigado quando entendeu-se que essa responsabilidade, se for uma responsabilidade para indenização, é de 10 anos e não de 5 anos. Bom, passamos então ao nosso quiz, onde a gente vai poder testar um pouquinho daquilo que a gente está, de alguma forma, falando aqui na tarde de hoje. Ok. Então, se o comprador permanece na posse do bem imóvel, no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, até que efetivamente o devolva, é possível afirmar que, na intermediação imobiliária, não é válida a cláusula contratual que cria encargos ao comprador por inadimplência. B. Enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, apenas se o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da compradora. C. O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda do imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior, sem qualquer contraprestação. E D. É devida a condenação ao pagamento de taxas de ocupação, aluguéis, pelo período em que o comprador permanecer na posse do imóvel. A gente já consegue, a partir daquilo que nós temos conversado, compreender qual é a letra correta. Nesse caso, especificamente, é a letra D, que diz que é devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, aluguéis, pelo período em que o comprador permanecer na posse do bem imóvel. Veja, quando nós temos um contrato de promessa de compra e venda, eventualmente, e a parte tomou posse daquele imóvel, uma posse precária, o que você vai ter de prejuízo é a cláusula penal, que está definida em contrato, ou, se o contrato previa um arrependimento, as arras definidas em contrato. Os aluguéis, eles são uma composição ou uma contraprestação pelo período que a pessoa ficou no imóvel, independente de quem é a culpa da rescisão do contrato. Vamos lá para mais uma? Se em um contrato for estipulada a cláusula que permite o arrependimento para qualquer das partes, no que diz respeito às arras, é correto afirmar que a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, além de reter as arras. As arras terão função unicamente indenizatória, não havendo direito à indenização suplementar. A parte inocente pode exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como mínimo da indenização. E D. Para exigir o pagamento em dobro das arras, é necessário que o credor alegue prejuízo. Novamente, a gente já consegue responder essa ideia, entendendo agora o que é arras e especificamente o que é arras punitivas, né? Então, a letra correta é a letra B. As arras terão função unicamente indenizatória, não havendo direito à indenização suplementar. A gente só pode falar em arras indenizatórias porque na questão foi estipulada uma cláusula que permite o arrependimento. Se não fosse possível arrependimento, aí sim
a gente não poderia falar em arras indenizatórias, mas somente confirmatórias. Vamos para mais uma? Assinale a correta assertiva sobre negócios jurídicos. As arras confirmatórias têm natureza de direito real e logo pressupõem a tradição para o aperfeiçoamento do negócio jurídico. Mesmo sem previsão de cláusula de arrependimento expressa no contrato, ainda assim há possibilidade de indenização a título de arras penitenciais pela frustração do negócio jurídico. Mesmo em contrato preliminar, o vício de forma é insuscetível de convalidação. E o item D, o inadimplemento das arras confirmatórias implica a responsabilidade civil contratual do devedor. Novamente, é possível a gente já verificar qual é a resposta correta. Nesse caso, a resposta correta é o item A. As arras confirmatórias têm natureza de direito real, ou seja, porque elas não prevêem o arrependimento, elas confirmam um negócio e dão à parte um direito real de aquisição futura daquele imóvel. E logo, pressupõe a tradição para o aperfeiçoamento do negócio jurídico. Bom, mais uma vez nós estamos encerrando esse encontro e foi um prazer estar com vocês aqui. Quem tiver interesse em nos acompanhar através do YouTube, nos canais da Rádio e TV Justiça, pode acompanhar os episódios anteriores. Espero vocês para o nosso próximo encontro, onde falaremos um pouco sobre financiamento imobiliário. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.